Olá e seja muito bem-vindo ao Ocupa Tela, o seu ponto de análise sobre os fatos que realmente movem a política e a máquina pública no Brasil. Hoje, colocamos uma lupa sobre um escândalo institucional que eleva a tensão entre os poderes a um nível crítico: a guerra de prerrogativas entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática, reescreveu o rito de impeachment de ministros do próprio STF, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu com a seriedade exigida pelo momento, falando abertamente em usurpação do poder legislativo. Essa não é apenas uma briga por calendário ou um desentendimento trivial, é um choque frontal sobre quem fiscaliza quem na República. O Judiciário está impondo regras ao Parlamento sobre o uso de uma prerrogativa constitucional exclusiva deste último. Fique conosco, pois vamos destrinchar essa crise e analisar por que essa decisão monocrática ameaça o equilíbrio democrático e como o Congresso planeja reagir. O Ocupa Tela começa agora. O pivô da atual crise institucional é a decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes, no âmbito de ações protocoladas por partidos e associações de magistrados. Duas mudanças são particularmente explosivas e estão no centro da crítica de Davi Alcolumbre. A primeira, a decisão suspende o trecho da lei que permitia a todo cidadão apresentar denúncias de crimes de responsabilidade contra ministros do STF. Gilmar Mendes estabeleceu que, doravante, somente o Procurador-Geral da República, PGR, terá essa prerrogativa. A segunda mudança, igualmente grave, é o aumento do quórum necessário para o Senado Federal aceitar e instaurar o processo. Em vez da maioria simples dos senadores presentes, a nova regra judicial exige a aprovação de 2/3, 2/3 dos votos, o que representa 54 dos 81 senadores. O presidente do Senado reagiu de forma veemente, expressando preocupação com o conteúdo da decisão. Sua crítica central é a violação do princípio da separação dos poderes. Alcolumbre lembrou que a prerrogativa constitucional de processar e julgar os ministros do STF é do Senado, conforme previsto no artigo 52 da Constituição Federal. Ao suspender um dispositivo legal que permite a denúncia por qualquer cidadão e alterar o quórum, um único ministro do STF está, na prática, reescrevendo o rito do Senado, interferindo diretamente na sua competência exclusiva. O senador foi taxativo ao afirmar que somente uma alteração legislativa seria capaz de rever conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. É inegável que, nos últimos anos, o volume de pedidos de impeachment contra ministros do STF aumentou exponencialmente, muitos deles movidos por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, com nítido viés político e de intimidação. Gilmar Mendes justificou a decisão alegando que esses pedidos se tornaram um instrumento de caráter político para solapar a independência judicial. Contudo, a crítica institucional de Alcolumbre não defende o abuso, mas sim o método de correção. O Legislativo argumenta que se a Lei de 1950 precisa ser atualizada para coibir abusos, e o Senado concorda que precisa tanto que um projeto de lei nesse sentido, do senador Rodrigo Pacheco, já está em tramitação. Essa atualização deve vir do Congresso e não de uma caneta monocrática do próprio Judiciário. A restrição do direito de denúncia ao PGR, um cargo de indicação presidencial e, portanto, político, cria uma figura de porteiro da justiça ou gatekeeper. Essa centralização do poder levanta sérias dúvidas sobre a eficácia da fiscalização judicial. Na prática, se o PGR decidir blindar os ministros do STF por conveniência política ou por falta de vontade de agir,
A sociedade perde o último recurso para buscar a responsabilização de membros da mais alta corte. O argumento central do legislativo é que o direito do cidadão de denunciar é uma válvula de accountability democrática e que o eventual abuso desse direito deve ser filtrado pelo próprio rito do Senado e não anulado por decisão judicial. A segunda grande frente de tensão abordada por Alcolumbre é a limitação das decisões monocráticas. O senador foi enfático ao defender que não é razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionada pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do STF. Essa crítica não se restringe à questão do impeachment. Ela abarca a crescente tendência do judiciário de suspender leis e travar políticas públicas por meio de decisões individuais e cautelares. Alcolumbre citou a PEC 8 de 2021, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, PSD-MG, já aprovada pelo Senado. Esta proposta de emenda à Constituição visa justamente impor critérios mais rígidos para que decisões monocráticas suspendam leis em vigor, exigindo que o tema seja levado rapidamente para o julgamento colegiado, ou seja, para o plenário da Corte. Esta PEC é a resposta legislativa direta àquilo que o parlamento percebe como um excesso de ativismo judicial e uma desvalorização da função legiferante do Congresso. A reação de Alcolumbre, portanto, se enquadra em um movimento mais amplo do Congresso de reafirmar suas prerrogativas constitucionais. O recado enviado ao STF é claro. Se o respeito institucional é cobrado do Legislativo, ele deve ser recíproco e efetivo por parte do Judiciário. O Senado, como casa revisora e guardiã do federalismo, está utilizando os instrumentos legislativos à sua disposição para corrigir o que considera uma invasão de competência. Em termos práticos, o que se vê é o Senado respondendo à decisão judicial com ferramentas legislativas. A tramitação da PEC 8 e do projeto que atualiza a lei de impeachment ganham força e urgência no Congresso, mostrando que a resposta do Legislativo virá na forma de lei, a única maneira constitucionalmente legítima de rever o comando legal. A decisão monocrática de Gilmar Mendes, que ainda precisa ser referendada pelo plenário do STF, serviu como um poderoso catalisador para unir setores do parlamento em torno da defesa de suas competências. Chegamos ao fim de mais uma análise aqui no Ocupa Tela, e a mensagem que fica da sentença é cristalina. A luta pela preservação do Estado democrático de direito passa inevitavelmente pelo respeito à separação e ao equilíbrio de poderes. A decisão monocrática de Gilmar Mendes não apenas tentou reescrever uma lei pelo judiciário, mas também imunizou a mais alta corte de grande parte da fiscalização pública e legislativa, centralizando o poder de denúncia no PGR e dificultando o quórum de abertura. O Congresso, liderado por Alcolumbre, tem o dever de reagir utilizando os instrumentos legais como as PECs e os projetos de lei para restaurar o equilíbrio e garantir que a accountability judicial seja um princípio real e acessível e não uma cláusula pétrea blindada. E você? O que pensa sobre a decisão de um único ministro do STF alterar uma lei federal e restringir o poder de denúncia do cidadão? Essa medida protege ou fragiliza a democracia brasileira? Deixe seu comentário aqui embaixo, interaja conosco e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam os bastidores do maior conflito institucional do ano. Se você valoriza a vigilância democrática e a análise sistêmica da política, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha ocupar a tela conosco na próxima análise.